Beleza? Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo. Obrigado. Legal. Prazer estar aqui, pessoal. Legal. O Guga quer já começar perguntando alguma coisa já para o Pedro? Direto é contigo. Bom, vamos começar aqui, Pedro. A gente tem uma curiosidade muito grande como é que está a cabeça dos analistas, né? Sabemos que é uma análise, é um ponto de vista, né? E antes de aprofundarmos aqui em algum setor, algo do tipo, queria enxergar qual é a visão que tu está tendo. Sei que a gente está aqui entre primeiro turno e segundo turno de eleições, o que deixa mais nebuloso, né, o cenário. Podemos ter aí uma surpresa positiva ou negativa a qualquer momento, mas queria que tu traçasse primeiro um cenário de base que tu está enxergando aqui para o nosso Ibovespa, né, antes da gente aprofundar, e depois queria entender contigo quais setores estão chamando mais atenção. Certo. Bom, eu acho que uma boa parte da precificação já foi feita no primeiro turno, apesar da gente ainda, a questão do executivo ainda está a ser definida, né? Mas a parte do legislativo tivemos uma vitória maior do centro-direita, então acho que a política fiscal ali seria um pouquinho mais rígida, então o mercado até já deu aquele baita gap na segunda-feira, né? Obviamente, uma vitória do Bolsonaro, acredito que o mercado iria, né, dar mais um rally aí, mas... Se quiser compartilhar a tela, pode compartilhar, tá, Pedro? Se você quiser compartilhar a tela conosco, pode compartilhar, mostrar o teu cenário, fica à vontade. Eu não sei como é que eu consigo compartilhar aqui, pessoal, é a primeira vez aqui, eu tô com o gráfico aberto. Tem um botão de compartilhar aí em cima, tu vai ver que na nossa tela aqui que estamos conversando, tem um botãozinho ali de compartilhar a tela. Aí você clica e aí consegue compartilhar, escolher a tela que você quer compartilhar. Muito bom. Cara, para mim não tá aparecendo aqui o botãozinho. Tem uma engrenagemzinha aqui, mas enfim. Depois eu vejo aqui com o pessoal do suporte. Mas então acho que... Bom, vamos continuar, né? Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Não tem problema. Mas acho que uma boa parte então já foi precificada. Obviamente, uma vitória do Bolsonaro, o mercado ia gostar, né? Ia ter uma segunda parte do rally. Setores, né? Vamos comentar um pouquinho dos setores. Temos essas notícias, né, de curto prazo, eleições, mas pensando já num cenário um pouco mais macro, né? O Brasil já está num estágio avançado aí do ciclo de juros, né? Já se começa a discutir quando que a gente vai começar a cortar os juros. Se fala aí no segundo semestre de 2023. Então, pensando, né, nos ciclos de mercado aí, acredito que o setor de incorporadoras, né, tende a se beneficiar dessa queda de juros, os cíclicos domésticos, né, consumo, talvez setor financeiro, por causa do spread bancário, tende a ser um pouquinho mais prejudicado. E commodities, né, como o Hugo já mencionou ali, temos a OPEP querendo jogar o petróleo para cima, os Estados Unidos para baixo, né, commodities sempre um desafio. Minério de ferro, essa incógnita da China aí, temos o congresso agora do Partido Comunista, inclusive atrasaram a divulgação dos dados econômicos, né, o mercado achou meio estranho, né, pulga atrás da orelha, então o setor de commodities acho que está um pouquinho mais nebuloso o cenário no momento, mas daqui para frente acredito que os setores que tendem a se beneficiar aí desse provável novo ciclo de afrouxamento monetário que o Brasil vai sair na frente aí de vários países. Bacana, bacana. E vamos lá, né? Tem como nos trazer aqui eu queria entender, né, qual é o teu cenário positivo para o Ibovespa, se dá para dizer algum número, né, qual é o teu cenário negativo para o Ibovespa, se puder dizer algum número, e o que poderia ser de trigger. Né? Então, principalmente para que o nosso público consiga se nortear. Né? O que a gente tenta fazer aqui no Pre-Market? O que pode acontecer de fato? Né? Como é que tá a previsibilidade? Tá mais otimista, tá mais pessimista, o que puder ajudar aqui vai ser maravilhoso, né? Já que a gente não consegue, eu sei que sem compartilhar a tela fica mais difícil, né? Mas vamos tentar pelo menos traduzir em palavras aqui o que pode vir a acontecer. Vocês têm alguma média que você acompanha, algum indicador que chama mais atenção, algum momento, algum timing do mercado? Enfim.
Uhum. Bom, pensando em múltiplos, né, fundamentalistas, a gente tem o preço-lucro aí do Ibov, que está abaixo da média histórica, né, então seria uma métrica bem boa aí para indicar o quão depreciado, né, tá os ativos aqui brasileiros. Pensando em, acho que, pontos aqui, né, a gente negociar mais ou menos agora nos 116 mil, mais ou menos, né, a gente tem aquela máxima histórica ali, em torno de 131 mil, né? E eu acho que o mercado, como eu já mencionei, está vendo a situação, né, eleitoral e política, econômica, enfim, né, no copo meio cheio, né? Então vamos lá para o cenário positivo, né? Primeiro as boas notícias aí. Então vejo o mercado ali, acredito que pode sim atingir, tá, em torno dos 150 mil pontos, tá? A gente está falando de uma alta aí de em torno de 30% do Ibov, em reais, obviamente, né? Não estou considerando aqui o câmbio. Um rally grande de 30%, acredito, né, que seria ao longo aí do primeiro semestre de 2023. A gente não vai subir 30% em um mês, né? Não tem como. Então, acredito que, rompendo aquela máxima histórica ali em torno de 130 mil pontos, poderíamos sim atingir os 150 mil. Então, uma alta aí de 30% mais ou menos. Cenário pessimista, tá? Como falei, o mercado já enxerga o cenário com copo meio cheio, né? Então não seria tão negativo assim. A gente tem o ponto psicológico ali dos 100 mil pontos no Ibovespa, né? Mais ou menos daria onde a gente está agora. Opa, peraí. Uma queda em torno de 13%. Tá? Acredito que vai um pouquinho mais ali. Então, acredito que uns 90 mil seria o meu cenário mais pessimista. Estamos falando de uma queda aí de 20% em reais, né? Considerando só o Ibovespa. Então, um downside de 20, um upside... Você acredita que faria pro Ibov? O que tu acredita que poderia fazer com que o nosso mercado corrigisse assim mais forte? Tem algo relacionado aos juros lá fora? Aonde tu acredita que está os pontos assim de maior risco que a gente possa enfrentar? Porque minha sensação, pelo menos pessoal, né, a gente vem percebendo que mudou o tom do mercado, né, nesse segundo, após ter entrado um segundo turno, né, e principalmente após o debate político agora do final de semana, né? Parece que o mercado está muito conectado com essa questão de quem vai ser o presidente do Brasil a partir de 2023, né? Parece que ele está pró-direita, né? Posso estar errado, eu quero saber a tua opinião também. Agora, o que poderia fazer com que desse errado, que as coisas começassem a esculhambar, né? Uma queda mais intensa lá fora? O que tu acredita que possa acontecer lá fora? Qual o nível que tu acredita que o S&P possa vir buscar? Ou Dow Jones, ou algo na Europa? Tá? Fica à vontade de compartilhar aí o máximo de informação que tu tenha, né? Beleza. Bom, a gente está num cenário pancadaria de tudo que é lado, né? Então, começando aqui pelo cenário interno, até pela composição do Congresso, né? Ambos os candidatos eles vão ter que migrar um pouquinho mais para o centro, né? Do que discursos muito extremistas, né? Então, isso é bom, porque do âmbito de uma política fiscal, né? Menos expansionista. Então, controla a inflação, né? A gente tem possibilidade aí de cortar os juros, começar a cortar os juros antes. Então, do cenário interno, tá? Acredito que seria políticas fiscais muito heterodoxas ou algumas outras medidas extremistas, assim, tanto de direita quanto de esquerda, né? Acho que seriam os principais fatores de risco aqui no Brasil, visto que as contas públicas estão bem endereçadas, a nossa política monetária bem rígida, já está conseguindo controlar a inflação, né? A gente já consegue vislumbrar um pico inflacionário. Então, por incrível que pareça, né, do cenário mundial, né, o Brasil está numa posição bem boa agora. Agora vamos lá, para o cenário internacional temos vários fatores de risco, né, começando aqui pelos Estados Unidos. A principal pergunta, né, até onde vai esse aperto monetário, né? Então a gente já tem praticamente um aumento contratado aqui de 75 pontos base para a reunião de novembro, né? Então ontem até o membro do FONC, eu acho que foi o James Bullard, comentou, devemos ir até 4,75, 5% os juros, né? Então essa aqui é a principal fator de risco por lá, até onde que a inflação vai.
S&P tem ali mais ou menos, tá, uns 3.400, 3.200 ali, seria uma região, tanto por análise técnica ou lendo também outros analistas internacionais, é mais ou menos a região que o mercado espera ali pro S&P. E naturalmente setor de tecnologia, né, a NASA que deve sofrer um pouquinho mais, e a velha economia, né, o velho investing, Dow Jones deve segurar um pouquinho mais, mas ainda assim vislumbra um cenário não positivo aí no curto prazo para os ativos de bolsa norte-americana, né? A Treasury aqui rompendo os 4% também, então tudo vai se resumir ao combate à inflação. Na Europa, a situação bem mais delicada, né? Tivemos agora a inflação no Reino Unido 10,1%, maior em 40 anos. A gente viu quanto o mercado sofreu, dado esse pacote fiscal por lá, né, um pacote fiscal, uma política fiscal expansionista. A gente está bem acostumado aqui no Brasil com esse tipo de coisa, né? Então a gente viu lá o estrago que foi feito com apenas a proposta, né, nem foi colocada em prática. Então no Reino Unido, na Europa inteira, né, a gente tem uma inflação batendo forte lá também, só que com uma economia um pouquinho mais enfraquecida do que nos Estados Unidos. Então lá tivemos agora também rumores, né, do Credit Suisse aí com crise de liquidez, crise de credibilidade. Então, acredito que o principal fator de risco poderia vir da Europa, tá? Seja do euro como um todo, do Reino Unido ali. Então, a gente teve um pequeno demonstração, né? A gente está sempre acostumado a ver Estados Unidos, China, né? Mas a gente viu o peso aí que esse problema no Reino Unido agora do pacote fiscal aí. A Libra caiu 10%, depois voltou a subir 10%, né? A Libra que é um par desenvolvido, né, um major aí do mercado de Forex, com volatilidade de par exótico, aí, par de países emergentes. Rússia e Ucrânia, né, subindo o tom aí, alguns comentários até de bombas nucleares, né, ataques nucleares, então não dá para descartar também esse risco, seria uma catástrofe total aí, tanto em termos humanos quanto econômicos. E a China, que é a segunda maior economia do mundo, né? E a gente afeta diretamente o Brasil por causa das commodities, né? Então tem essa crise imobiliária por lá, vamos ver se vão ter novos pacotes de estímulos, né? A China sempre salvando a economia aí com o governo com pacotes de estímulos. Para o Brasil é bom, né? No setor de commodities, mas fica aí a China é sempre essa caixa preta, né? Então, o Brasil está numa situação boa, né, economicamente falando, já estamos um estágio na frente do ciclo de diversos países. Por exemplo, o Japão nem começou a subir os juros, né, o iene está na mínima aí de 32 anos, e aqui a gente já está falando em quando vai começar a cortar. Então, os grandes focos de risco, né, são internacional e tem em todo lugar, né, Estados Unidos, Europa, Ásia e ali a região da Rússia e da Ucrânia, né? O euro aí também brigando para voltar para a paridade, a Libra caindo, e acredito que o dólar vai continuar aí no médio e longo prazo forte, né, com essa política aí do Fed, enquanto a gente não vê pelo menos um vislumbre assim, né, de um pico inflacionário lá nos Estados Unidos. E juros aí movem o mundo, né, o pai de todos os mercados, as treasuries, né, então vejo um cenário um pouquinho negativo para a bolsa americana. Ativos de proteção comuns como o ouro também vem sofrendo, né, o ouro não paga yield, então o custo de carregamento dele é um pouquinho elevado. E novamente, por incrível que pareça, né, Brasil seria um destino bom, então não precisamos ir muito longe para montar uma carteira tende a performar melhor nos próximos curto e médio prazo aí. Estamos já no local e na hora certa aqui agora. Que beleza, hein, Pedro? Pedro, e o que tu está enxergando de mais interessante agora nesse momento, né, aqui no Brasil? Tem alguns ativos que estão mais descontados ou que você enxerga que está em tendência e tende a performar melhor? Que tu está olhando, e principalmente para esses dois cenários, né? Porque a gente está num momento bem polarizado quando a gente olha para a questão eleitoral. O que tu acredita que tende a performar melhor, dando Lula ou dando Jair Bolsonaro? Certo. Eu acho, por exemplo, estatais. Estatais a gente está no cenário binário, né? Então, até acho que foi
terça-feira, né, que saiu aquela notícia da pesquisa eleitoral, né, a Petrobras, Banco do Brasil deu uma porrada grande aí, dando conta, né, que a diferença de intenção de votos entre os dois candidatos diminuiu. Então, seria bom para uma eventual privatização, né? Então, foi um demonstrativo claro aí, né, do cenário binário que a gente vive. Então, estatais, por exemplo, né, se der Bolsonaro, né, acredito que seja bom, né, essa pegada um pouco mais de privatização. Se der o Lula, acredito que iriam performar mal, tá? No curtíssimo prazo, aí, a questão eleitoral afetaria principalmente aí as estatais. Setor das educacionais também, né, daí inverteria, né, com o Lula entrando, o FIES poderia voltar aí mais forte, então seria bom para as educacionais. Entretanto, com o Bolsonaro continuando, o FIES não sei se voltaria tão forte, então educacionais performariam pior. Então, no cenário eleitoral, acredito que seriam esses dois setores. Pensando agora, deixando um pouquinho de lado, né, as eleições e pensando mais no sistêmico aqui brasileiro, né, curva de juros, tudo mais. Incorporadoras, né, como já mencionei ali, acho que estão bem ligadas. E numa eventual ciclo de afrouxamento monetário, né, o financiamento imobiliário tende a cair, então tende a ter mais liquidez ali, performar melhor. Setor financeiro, bancos a bancos, eu gosto bastante de bancos, né, particularmente, podem performar, não é como performar para baixo, vão performar acho, um pouquinho pior aí do que o Ibovespa. Incorporadoras, acho que shoppings ali também um pouquinho depreciados no momento, Iguatemi ali. Setor de incorporação, acho que direcional, bom. E setor de commodities, acredito ali que já que estatais, né, Petrobras está um pouquinho, apesar de estar rompendo a máxima histórica aqui, né, está um cenário muito binário, ali seria a 3R Petróleo, acho que está fazendo o dever de casa, um upside aí bem bom, com baixo downside no momento aí, bom para estar exposto a um setor de commodities também, sem ser através de uma estatal. Sensacional, sensacional. Bom, Daniel, eu estou mais do que satisfeito, né? Minhas dúvidas foram todas sanadas e, enfim, né? Não sei se o pessoal tem alguma pergunta, nossos telespectadores têm alguma pergunta, mas eu estou mais que satisfeito aqui com as explicações do Pedro. Não, tá ótimo. O pessoal aqui na realidade, fez até pergunta parecida que a sua até, Guga, e o pessoal gostou bastante. Pedro, eu queria agradecer a sua participação aqui no Pre-Market. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Bom, pessoal, eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer poder participar aí do programa. Peço desculpas por não conseguir compartilhar a tela aqui, realmente o botãozinho Imagina. Não está aparecendo, ou o problema sou eu que não estou enxergando aqui. Mas... o pessoal da produção tá economizando, não está mandando mais os botões para todo mundo. Fica tranquilo. Não tem problema, na próxima a gente já compartilha, não tem problema. Com certeza, faço uns testezinhos aqui. Mas obrigado aí, pessoal, pela participação, prazer, e desejar aí um bom dia, bons trades a todos e que venham preparados aí, que vamos ter bastante tiroteio nos próximos dias aí, semanas no mercado. Verdade, vamos aguardar. Valeu. Um abraço, Pedro, até mais. Valeu, pessoal, obrigado, viu? Bom dia, até mais, tchau, tchau. Bom dia.